CDL Curvelo apresenta reunião com os candidatos a prefeito nas eleições municipais de Curvelo 2024. Um programa da CDL com apoio audiovisual do Estúdio Casarão. Maurílio e Dr. Renato, sejam muito bem-vindos aqui à nossa casa, CDL, a casa do empresário curvelano. Nós estamos encerrando com vocês dois essas 3 sabatinas que nós fizemos com os candidatos à Prefeitura de Curvelo. A nossa primeira pergunta será feita para o nosso vice-presidente, senhor Rodrigo Garcia. Boa noite, candidatos. Quais ações pretende implantar para valorizar o comércio local e como utilizar as compras públicas para isso? Na verdade, para você melhorar o comércio, você tem que melhorar a infraestrutura da cidade. Foi o que nós fizemos lá no passado. Porque aí você vai ficando atrativo para outras empresas, para outras pessoas mudarem para aqui. E isso lá no passado, eu entendia que a forma de melhorar o crescimento da nossa cidade era fazer infraestrutura, água, esgoto tratado, coleta de lixo. Coleta de lixo toda a vida teve, mas com aterro sanitário, corpo de bombeiro, polícia e tal. E nossa luta foi... E a educação. E, lógico, a saúde, para que ser um polo. E, naturalmente, o comércio, porque o comércio aqui compete com quem? Sete Lagoas e Montes Claros. Né? Porque o comércio nosso é muito mais forte que essas outras cidades todas aqui nesse entorno aí, o lado de Quitionha, que for. E, com isso, eu tenho certeza que essa quantidade de empresas, compramos lá no meu primeiro mandato um terreno para poder fazer a siderúrgica, e depois já veio a Campo Alegre, a fábrica de poste, que está querendo ampliar, está tendo dificuldade. Já 140 empregos já diretos, a cerâmica, a Citymix, né, só naquela área, fora as outras que, né, a Dorme, os leites lá no São José da Lagoa, a própria CCPR, eu estive, que o início, bom, era ponto pacífico, tem que fechar lá em Contagem, por todas as razões que você sabe. E eu estava pensando em Paropeba e Catanópolis, eu fiquei sabendo disso. E eu sou cooperado há mais de 50 anos. E sou amigo fui muito amigo do Pereira, que foi presidente, do Marcelo Candioto. Então, juntou com o Ângelo, que era o presidente da cooperativa virtual de Curvelo, que hoje não tem cooperativas, todas as cooperativas são virtuais. E fomos lá no Marcelo Candioto. Qual que era? Falou assim, Maurílio, o que eu posso te falar é que tem que fechar, porque não vai carreta mais lá em Contagem. A poeira, que é muito pouca, mas é muita para lá, porque está num lugar densamente povoado. E nós estamos olhando Caetanópolis e Paropeba ali, porque não sei o quê. Falei, Marcelo, a logística de Curvelo é muito melhor. Você vê ali, nós estamos no trocamento de 2 BR. Tem a 040 e a 135, que nasce aqui em Curvelo, morre lá no Piauí. Eu tenho espaço na cidade de Curvelo e tem lá em São José da Lagoa. Vocês analisam e vê o que faz, tal. Ficamos lá, batemos um papo, vamos embora. Se essa conversa valeu ou não valeu, eu tive essa conversa 2 anos antes. Eu era prefeito. E continuou, ele avaliou e foi melhor. E realmente não tinha como não ser ali. Porque o consumo de ração dele está mais para aqui, Pompéu, então você ficava meio torto, né? A nossa segunda pergunta será lida pelo nosso diretor, primeiro diretor-secretário, Jaci de Lima. Boa noite, candidatos. A ausência de mão de obra qualificada afasta importantes investimentos para a cidade. Quais estratégias serão utilizadas em seu governo para atrair novos investimentos e gerar emprego e renda para os munícipes? Nós temos que fazer parceria com os Senar, Senac, Senat, que nós trouxemos para cá também, que isso também é um qualificador de motorista. E talvez arranjar outra forma, porque realmente a dificuldade é essa. Mas a maior dificuldade que eu vejo ainda é a falta de vontade de trabalhar. Porque essas ajudas sociais, ela é importante, tem que ser feita.
Ela é uma porta de entrada, mas tem que ter uma porta de saída. Você não pode entrar e ficar lá mais, não. Eu vi um dado estatístico, viu o Lula falar. Foi o Lula? Não foi o Lula, não. Ele reclamando desses jogos aí, né? Não sei quantos bilhões está sendo usado o Bolsa Família para lá. Então, está difícil. Estou falando porque eu sou empresário também. Meus funcionários da firma lá da Sertram, eu fundei em 86, todo mundo lá tem 20 anos, não tem nenhum assim novinho de coisa. Não. Fazenda, que eu sou, você pode caçar de luz acesa. Eu começo todos vocês aqui, eu duvido que não tem alguém que está deixando de empreender, mais por falta de funcionário. Eu tive, andando no Zé Waldo. Até nós tínhamos uma diferença, porque eu sou de direita, não sou radical, e ele e tal, mas na verdade não tinha. Foi criar essa coisa, ele até falou que votava em mim e tal, votava em mim, e falando que tinha até vontade de abrir uma filial, ou aqui, em outra cidade, mas o empecilho hoje é a mão de obra qualificada. Mas, como eu disse, ora, não adianta você querer qualificar e a pessoa não querer, prefere viver de ajuda social. Você chama lá, não posso fichar que eu estou recebendo ajuda. Me ligou um dia, Maurílio, eu queria trabalhar com você aí, tal. Falei, você arranjar um serviço para mim. Falei, aqui não tem jeito de trabalhar não, porque comitê, não... mas tá beleza. De tarde, na hora marcada, passou lá no comitê, toda arranjadinha e tal. É porque eu moro lá no Ipiranga e tal. Eu falei, você tem que me dar um currículo para mim levar nos supermercados, aí na fábrica da Maria Amália, lá na casa, onde é que eu tenho um contato que eu possa... Não, mas eu recebo Bolsa Família. Eu não posso fazer isso. Eu falei, mas você não pode trabalhar fechado? Bom, então tudo bem, mas precisa de um currículo seu. Porque o cara vai perguntar, por que você... Eu não sei, o que você faz? Mas eu tenho 3 meninos, quem é que vai olhar meus meninos? E eu não vou, não. Você vê o nível que está, né? Então, procurar qualificar e detectar, mas se não tiver movimento também para ver como é que fica isso, só a prefeitura não dá conta de resolver, não. Tem que ter a parceria com CDL, com a Associação Comercial no Lugar que Funciona, com esses, né, o Sistema S, para poder ajudar a fazer isso. Nossa próxima pergunta será feita pelo nosso segundo diretor-secretário, Gabriel Alves. Candidato, boa noite. A ausência de opções de cursos superiores e pós-graduação fazem com que muitos jovens saiam do município e não mais retornem para fazer carreira em Curvelo. Quais estratégias serão utilizadas para mudar essa realidade em seu governo? É uma coisa que é bonito, mas é mais poético. Porque, como eu falei, um dos fatores que eu queria o desenvolvimento de Curvelo foi trazer faculdades. Eu consegui trazer o Cefet, fizemos uma parceria lá na época com do Jequitinhonha para poder fazer um campus avançado. Não andou, mas o Cefet funcionou. Tinha falta de enfermeiro. Eu conversei com a dona Cleide e falei, prefeito, ela tinha sido até minha professora, tinha uma história danada comigo. Se vocês derem o laboratório, eu monto o curso. Falei, então pode preparar. Dei na época, foi 40 mil contos, não sei como é que foi, isso lá em 2001. E o curso de Direito, Dom Paulo, e com a saída de 2, 3 ônibus para 7 Lagoas todo dia, né, e a prefeitura, nós bancamos a parte grande disso aí, eu falei, gente, vamos fazer uma faculdade de Direito. Conversei com o Dom Paulo, falei, Maurício, você dá a biblioteca? Eu falei, dou. Quanto é que custa? 80 mil contos. Dei para eles os 40 mil contos. Eu falei, na hora que o senhor quiser a outra parte, Aí ele falou assim, daí uns dias, encontramos lá em Brasília, ele falou, preciso conversar com você. Eu não vou precisar da outra parte, não, porque nós estamos com um problema lá atrás, sei lá, de fundo de garantia e tal, eu não vou poder. Mas o curso vai estar feito. Aí a pessoa fala assim, da mesma forma que nós temos gente estudando em todo lugar do Brasil, até no exterior que eu digo, se for para os Estados Unidos, se for para tá legal, mas se ir para a Bolívia, fazer curso de medicina, você não está indo legal. Né? Você tem que tentar trazer os cursos que podem ser trazidos, como no Cefet foi vindo
Já tem, acho que, se não me engano, 3 cursos superior, o curso técnico, que é importante, que a pessoa fica só pensando no mais alto, ele tem que fazer esse que obriga ele a trabalhar, e aí, de acordo com o desenvolvimento dele, ele vai procurando outros, né? Porque se não tiver emprego, se não tiver qualificação, ele não tem um salário legal. Se ele tiver qualificação e não tiver empresas que exigem esse tipo de funcionário, também é complicado, né? Nós tivemos a sorte de ter... Esse tempo aqui que eu tenho já está acabando, a pita que acabou, tem mais um dia. Não, que acabou, 2 minutos, acabou, mas renovou, eu falo assim, mas fica à vontade. Nós demos sorte de vir uma pessoa como o doutor Renato, né, que é um médico super qualificado, que depois nós vamos poder falar para você o que aconteceu, que ninguém de vocês estão sabendo. Né? Quantas pessoas, assim, mal... Adianta vir um engenheiro ruim para aqui, para Curvelo? E o cara, se ele é bom, ele não vai ficar aqui também, não. Porque alguém vai pagar ele muito mais que ele recebe aqui. Então, é uma coisa que nós temos que lutar para fazer o máximo possível, mas não é muito simples de fazer, não. Nossa quarta pergunta será feita pelo nosso diretor de produtos, Marlos Borges. Maurílio, doutor Renato, boa noite. É de conhecimento geral que muitos eventos acontecem na cidade e com vários deles recebendo apoio financeiro da prefeitura. No entanto, nós temos 2 eventos de grande importância que geram milhões para a economia local, que é o Natal de Prêmios da CDL e o Mega Feirão, e não recebem subsídios por parte da prefeitura. Qual é a sua posição a respeito dessa situação e qual apoio e subsídios podemos contar com a prefeitura, vocês sendo eleitos? Com todo o apoio que puder, dentro da realidade. Porque eu administrei a prefeitura a vida toda sem dinheiro. Você tem ideia, no meu primeiro mandato, abasteceu os caminhões de lixo, cheguei lá às 6 horas da manhã, no caminhão não podia rodar, que não tinha óleo. Aí o Neto falou, manda para abastecer na minha conta lá no Posto Trevinho. E imediatamente eu liguei para o Hélio da Santa Clara e me prestou um caminhão de óleo de diesel, porque, você sabe, a prefeitura, né, você fala assim, manda um caminhão para mim. Tem aquela burocracia toda, para você ter ideia como é que era. Eu dava um subsídio para fazer um motoshow de R$40 mil. Um dia o cara chegou, falou assim, prefeito, se você não quiser me dar 80, eu não vou fazer, não. Eu falei assim, não precisa fazer, não. Eu não vou dar para bandido. Agora, como CDL, tem que dar o apoio que puder dar. O espaço não custa nada, porque ele já existe, mas tem que ajudar em alguma coisa. Né? Dentro do que for combinado, não tem problema nenhum. Porque eu, a vida toda, procurei fazer as festas aqui, uma festa boa, mas de um preço razoável. Eu não ia gastar R$1,3 milhão com banheiro químico. Eu não vou contratar um show de Ué Safadão por 750 mil conto. 900, né? Eu não vou gastar 10 milhões no forró. Então, o que você gasta ali, você pode... Eu, por exemplo, ajudei lá na Stock Car, na corrida também do Fórmula Truck. O que foi? Dei R$100 mil. É muito ou pouco? Não sei, mas foi falado no Brasil todo. Né? A tocha olímpica. Fiquei em segredo, 90 dias que não podia, pouca cidade, foi 12 cidades de Minas, gastando R$30 mil. Quer dizer, aquilo foi uma mídia, aquela avaliação que eles falam, negócio de mídia, é até impagável. Então, vocês podem ter certeza que a parceria, eu sempre tive com tudo que for para bom para a Curvelo. Nossa quinta pergunta será feita pelo nosso diretor de patrimônio, Alisson Fernandes. Maurílio, doutor Renato, boa noite. Boa noite. Com o aumento dos arrombamentos aos comércios, como o senhor pretende atuar junto à Secretaria de Segurança Pública para criar medidas de proteção? Na verdade, é uma preocupação minha a vida toda, e é uma preocupação em várias cidades, é saúde, educação, que não falta dinheiro, mas falta, por exemplo, curso superior para cá. É umas determinadas coisas que foge da gente. Saúde, tudo que puser ainda é pouco, mas é prioridade. E segurança. Cara, você tem o seu comércio lá, toda hora estão assaltando, por isso que nós lutamos e conseguimos trazer a 14ª região para Curvelo. Nós éramos subordinados a Diamantina, Sete Lagoas, hoje ninguém são subordinados ao Comando Geral. Comandamos 52 cidades. Com isso, dobrou o efetivo da polícia.
e com outras. Muitos ficando aqui quando aposentam, que não deixa, porque a pele dele virou a farda. E nós vamos criar a Guarda Municipal, não é para proteger o comércio, não é para proteger o patrimônio público, organizar o trânsito e municipalizar o trânsito, para ter estacionamento, para poder fluir, melhorar o trânsito de todo jeito, e ela também vai ajudar naquilo que precisa. Se você vê, né, a polícia militar, se ela deixar de preocupar com o trânsito, com bobaginha, vai sobrar policial, porque ela é ostensiva. A Polícia Civil é investigação. Né? Então, isso aí só faz 30, 40 homens na rua aí, já ajuda, porque ela tem a forma de falar com a polícia. Eu não pretendo de cara para a Polícia Armada, não, porque eles ficam achando que é polícia. Mas com o cacetete lá e com a forma de falar com a polícia, é o jeito que nós conseguimos fazer. Porque buscar as leis precisava de mudar, não depende da gente. Mais policiamento, nós já estamos no top que pode estar. São 19 cidades em Minas Gerais que têm a situação que nós temos, de comandar tantas cidades. Nossa próxima pergunta será feita pelo nosso primeiro diretor financeiro, Vitor Martins. Candidato Maurílio, candidato doutor Renato. No que diz respeito à expansão urbana e à infraestrutura, como sua administração pretende promover um crescimento ordenado da cidade que contemple tanto a atração de novos investimentos quanto a preservação dos negócios locais já existentes, sem criar concorrências desleais? Porque eu nunca preocupei em dar incentivo para aquilo que já tem aqui estabilizado e tudo. Por exemplo, veio supermercado, não dei nada. Mas a centro de distribuição do Cordeiro, ele ia ser em Contagem, porque lá tem isenção de IPTU. Eu estudei, tem isenção para ele e todos que quiserem fazer um centro de distribuição. E a lei é para todos, porque a lei ela pode ser dura, mas ser igual para todos ela é justa. Todos que tiverem naquilo. Por exemplo, eu criei uma lei lá no meu primeiro mandato, que a Contígio estava insatisfeito da questão de patos. E o Edson, que era um amigão meu, amigo do Juninho, me apresentou, e eu fiquei amigo do Juninho, peguei o projeto, copiei. Quem tiver mais de 50 veículos, a prefeitura retorna 50% do que ela recebe. Mais ou menos 24%, 25% do total que você paga. Aí a Contígio já tem, acho que 1.300 ônibus aqui, a Rodeiro tem uns 600 carretas ou mais, e a Figueiredo, né, para ter ideia. A Siderúrgica, os outros, cediu os terrenos. O terreno não é dado, não. Eu nunca dei. Eu cedi. Aquele centro que é para ser um centro de CDI, que parece que foi vendido, se eu fosse prefeito, eu teria comprado. Eu não deixaria ali virar zona de expansão urbana para moradia, para nada. Ali tinha que ser centro de distribuição, alguma empresa que venha para cá. Porque não adianta incentivar, por exemplo, vir farmácia para cá. Nós estamos bem servidos para farmácia. Se quiser vir, eu não vou impedir, mas não vou fazer atrativo nenhum, porque isso aí eu teria que fazer, eu que saio daqui ralando. Né? Vou trazer um supermercado, vou dar incentivo para ele aqui. Não tem sentido, nós temos grandes supermercados, a não ser que venha um Walmart que vai gerar sei lá o quê. Então, na verdade, a concorrência não é feita como daqui, de um modo geral. Você entendeu? Nossa próxima pergunta será feita pela nossa conselheira fiscal, Caroline Guedes. Candidato, boa noite. Falando de mobilidade urbana e respeito ao meio ambiente, quais obras, ações e processos serão implementados? Meio ambiente eu conheço bem, porque eu fui presidente da Emater, sou produtor rural, sempre respeitei as leis, e o meu tempo como prefeito, o meio ambiente, por exemplo, você quando tem esgoto coletado e tratado, você está cuidando do meio ambiente, porque para o produtor rural não polui córrego, não. Qualquer fazenda que tiver um córrego, você pode ir lá beber água, se não tiver cidade perto. E criei os parques da Biquinha, que precisa de melhorar, e o parque lá do Moura. Foi um trabalho danado da Emater, consegui, porque eu ex-presidente da Emater, vi um cara de Juiz de Fora, ficou um mês, lá tem 3 ou 4 biomas, é interessante lá, quase 200 hectares.
E como é que é? Mobilidade. Pensando na mobilidade urbana, mobilidade urbana. e correlação com o meio ambiente. Na verdade, é o seguinte, a mobilidade urbana, porque tudo vai, rua, passeio. Quando você reclama que o passeio fica muito estreito, ou que tem degrau, aí a pessoa não lembra de mobilidade. Mas o que eu vou fazer, e mais importante, é o ônibus, a lotação gratuita. Eu, particularmente, não gosto de nada de graça. Tinha que ser nem com 50 centavos, porque ninguém valoriza isso. Mas eu não vou dar 4 milhões por ano para uma empresa, sendo que com 1 ano e meio eu compro os ônibus. E ele vai durar, no mínimo, 15 anos. Isso eu entendo, eu tenho máquina, a minha vida toda eu mexi com isso. É tanto que montei usina de asfalto para a prefeitura, comprei os caminhões, porque fica mais barato. Se eu posso fazer com a metade do preço, por que eu vou pagar? Eu não vou montar a farmácia, eu não vou montar laboratório para concorrer, prefiro comprar o seu serviço. Mas seu serviço, né, que fica lá, vamos dizer assim, por R$100, e eu consigo fazer por 30, aí eu vou fazer. Mas se ficar em 50, você precisa de ganhar. Prefeito, só fazer um adendo nessa pergunta aqui. Eu tenho já prestado atenção nos planos de governo e nas propostas. Para nós, gestores, como empresários, quando um gestor público fala de criar alguma empresa, a gente tem um receio, né? Porque a gente já imagina o seguinte, a ineficiência do poder público. Normalmente, quando minha empresa tem 30 funcionários, se ela fosse uma empresa pública, teria que ter 50 ou 200. Por causa da ineficiência. Com certeza. Será que nós não corremos risco de criar mais uma empresa pública e ela acabar sendo mais cargos que a prefeitura tenha e aumenta o custo? Não era mais viável a gente negociar uma licitação mais justa, então pagar um preço mais embaixo? Isso é um esquemão. Esquece. Isso é esquema. Eu não fiz a sertaneja, não sabe o que eu não consegui fazer. Uma cobra a outra, você conhece isso bem. Agora, eu entendo, cabide de emprego está criado aí. Eu recebi a prefeitura com 2.000 funcionários em 2001 e deixei com 2.000 funcionários, fazendo asfalto, fazendo drenagem de água pluvial, cuidando das praças, podando, comprei caminhão de pintura. Quer dizer, eu não mandei ninguém embora, eu criei condição de você fazer mais com menos. Então, essa empresa, eu não vou criar uma empresa pública, vai ser como temos o transporte escolar. Cara, eu comprava um ônibus zero, o que eu pagava em aluguel, um ônibus de 10, 12 anos de idade, junto àquele esquema, porque o Brasil, infelizmente, tem muito empresário que faz o jogo. Então, eu consegui fazer a usina de asfalto com o pessoal que estava lá, não trouxe ninguém de fora. Os meus secretários eram todos funcionários de carreira da prefeitura, só o Daltinho que não era. Eu não busquei ninguém de São Paulo, ninguém de sei de onde, ninguém de sei de onde. É questão de saber administrar. Você toca a sua empresa, você está ganhando com 30. Às vezes você põe um gerente sumir, no dia que você chegou, cadê a empresa? Então, né, na hora de escolher você olha o currículo do prefeito, olha o passado dele. Por exemplo, um cara que nunca trabalhou na vida, você vai votar para dirigir a sua maior empresa, que é a prefeitura? A nossa próxima pergunta será feita pela nossa... Tem tempo de sobra, viu? Desculpa, prefeito. Não, mas eu falo o seguinte, acredita, porque às vezes tem um assunto, você responde ele com... mas isso aqui do final, o tempo que sobrou, você vai ter a oportunidade de usar ele, o Renato também. É até bom que você, às vezes, acelera algumas perguntas, sobra mais tempo, um tema que você acha que é mais relevante. Pode ficar tranquilo. A nossa próxima pergunta será feita pela nossa conselheira fiscal, Fabiane França. Boa noite, candidatos. Candidato, tendo em vista a reforma tributária, a arrecadação local tende a diminuir, aumentando a dependência de repasses federais. Qual a sua opinião sobre o assunto? Como pretende contornar uma possível escassez de recursos? Enxugando a prefeitura, como eu fiz. Fazer mais com menos. Eu não posso penalizar o empresário ou o cidadão aumentando imposto, criando imposto, que é aumentar, você tem um limite. Por exemplo, o ISS é 2 a 5.
Você não pode passar disso. IPTU é extremamente defasado. Qualquer um de vocês aí que lembrar, quem é que lembra quanto é que ele paga o IPTU da casa dele aí? Sei que é da CDL aqui, a gente chegou a pagar quase R$9.000 aqui. Esquece a CDL. Quero falar assim, a casa. A casa. R$800. Sua casa. Ela vale quanto? É uma casa antiga do bairro Maria Amanda. Vale quanto? 500 mil. Deve valer. O quê? É 0,5% do valor que está extremamente defasado. Eu te garanto que o IPVA do seu carro é muito mais caro que o seu IPTU. Eu pago um apartamento da minha menina que é 40 metros quadrados. 1.800 conto. A minha casa, que tem 300 metros quadrados, casa velha, eu tenho renda de 680, mas é bem ali, eu pago R$1.000. Então, é isso que a prefeitura pode fazer. Por isso que eu sempre enxuguei. Agora, você vai ter que fazer, de tempos em tempos, a correção da planta de valores. Isso é lei. Mas se você mantém uma prefeitura enxuta, com certeza você vai conseguir sobreviver. Eu consegui naquilo lá deixar 40 milhões em caixa, dívida nenhuma e 20 tantos para dever do chapéu que o Pimentel deu na gente, é só os outros fazer a mesma coisa. E ainda assinei o acordo da Vale com 130 milhões. Nossa próxima pergunta será feita pela nossa diretora, vai ser feita pela nossa diretora financeira, Vânia Calazans. Boa noite, Maurílio. Boa noite, doutor Renato. Boa noite. Perante a morosidade do processo de liberação do alvará de construção por parte da Prefeitura, o que pode prejudicar o funcionamento de empresas, com impacto na geração de empregos. O senhor saberia nos dizer as possíveis falhas e qual a solução? A solução eu vou fazer em 24 horas. Você sabe por que eu não fiz? Porque juntou meia dúzia de engenheiros, foram lá, fizeram pressão dos vereadores, não tiveram coragem de votar o projeto. Por exemplo, o André quer fazer uma casa, contrata um engenheiro, um arquiteto, tem um engenheiro para construir, não é assim? Uhum. Se o engenheiro não vai construir, mas você tem um engenheiro para assinar e você contrata quem você quer. Bom, aí tem que fazer aquele estudo todo, de não sei o quê, tal. E assim mesmo não funciona, mas leva lá mesas. A minha proposta era o quê? Você fez sua planta, o arquiteto assinou, o engenheiro assinou. Chega lá, bateu o carimbo, você vai, passou, qual o alvará para você construir. A fiscalização para a prefeitura vai o dia que ela quiser, que é 90 dias. Está fora do esquadro, tá, esse problema é seu. Tem multa, procede para o engenheiro, porque o dono já vai levar ferro mesmo. Já vai levar ferro. E o engenheiro? Porque quem é que... Você não entende construção, não? A verdade é essa. Eles não deixaram. Tem lugar que faz isso, eu ia fazer. Por que essa pressão sobre isso? O engenheiro, a obrigação dele é ir na obra. Tem caso aqui de pessoas, tem até parente aqui, o cara sério pra caramba. Um dia ele chegou na prefeitura, falou assim, Maurício, eu estou com um problema no Corpo Bombeiro com o alvará. Eu falei, qual o problema? Se for demora, eu consigo. Outra não pode, não. O corrimão lá da minha escada está 5 centímetros de diferença. Quem foi o engenheiro que fez para você? Ah, foi fulano de tal. Procura ele. Fala com ele para resolver isso para você. Isso aí é dele, que não fiscalizou. O Corpo Bombeiro não tem como ele passar por cima disso. Você viu o que acontece? Então, aí a lei, que eu falo, pode ser dura. Se for dura para todos, ela é justa. Quem faz certo é tranquilo, quem faz errado não vai poder fazer. Nossa próxima pergunta será feita pela nossa conselheira fiscal, Leilane Fernandes. Boa noite, Maurílio. Boa noite, doutor Renato. Boa noite. Quais experiências e aprendizados o senhor extraiu das gestões anteriores, tanto a nível federal, estadual quanto municipal? No cenário federal, Michel Temer, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. No nível estadual, Aécio Neves, Fernando Pimentel e Romeu Zema. No âmbito municipal, José Maria, Maurílio e Luiz Paulo.
Diante dessa lista, quem o senhor considera como referência de liderança ou de onde tirou lições que pretende aplicar em sua própria administração? Eu tirei de todos. E cada um tem suas qualidades, vários defeitos. Por exemplo, o Michel Temer. É um cara experiente, não votaria para presidente nunca. Mas, naquele momento, ele conseguiu apaziguar, não é meu estilo. Né? O Bolsonaro, eu achei que foi feliz na escolha do secretariado dele. O Paulo Guedes, eu sentei numa mesa assim com ele, com 8 prefeitos, ele falou. Na hora que falou, falar o quê? Ele fala tudo com tanta clareza, com tanta lógica, e aquilo, mais Brasil e menos Brasília, as prefeituras estão cheias de dinheiro. As prefeituras estão cheias de dinheiro. Né? O Aécio, para mim, foi o melhor governador de Minas de todos os tempos. O governo ganhou muito com o Aécio. Minas Gerais. Não vou entrar no problema de tem gratidão por ele, porque para a Curvelo ele deu, na minha gestão, 486 casas populares, o aeroporto, a reforma do aeroporto, a prévia incêndio, o pronto atendimento, recursos para hospitais, uma série de coisas. A Anastasia, para mim, também foi um outro fenômeno, que é uma pessoa que está no lugar certo, porque ele é um tremendo, uma inteligência ímpar, é um homem público, podia estar milionário, está lá ganhando um bom salário, uns 40 mil contos por mês, ele podia estar ganhando isso por dia, dando consultoria. E por onde eu andei, como secretário do governo, como presidente da Emater, eu aprendi e formei, né, meu conhecimento da administração pública, que é muito diferente da administração privada. Então, eu preparei para ser prefeito. Eu fui vereador, presidente da Câmara, foi o primeiro que economizou, mudei muita coisa, assumi a prefeitura em frangalhos, não foi só culpa do presidente. E consegui, ao longo disso, aprender. Você aprende com todo mundo. O senhor quer estender essa pergunta também, que ela citou outros governador estadual e também prefeito, né? Inclusive, o senhor foi citado. O Pimentel, não preciso falar, né, gente? Ele até precisa lidar com ele, é uma pessoa, mas pelo amor de Deus, aquilo não existe. Ele dá um chapéu, né, de 2 ou 3 bilhões nas prefeituras e atrasar funcionário, não pagar IPSENG, não sei o quê. Aqui nos prefeitos que vocês falaram, qual? Zé Maria, Maurílio e Luiz Paulo. Zé Maria. Faltou Lula, é. Uma pessoa do bem, como o Tião. Mas são médicos. Eles não prepararam para ser... Não, peraí. Eu estou preparando ele está entrando de vice. Ele está entrando de vice. Porque o Tião... Ele não tinha, assim, ele nunca administrou nada. Ele é um cara, gente boa, paternalista, povão e tal. E eu aprendi muito com ele, inclusive, como deve fazer por pessoas incompetentes. E você monta uma equipe, você não vai administrar sozinho, então você tem que montar a equipe. Doutor Zé Maria, pela mesma forma. Você vai falar dele como pessoa, mas a equipe dele era horrorosa. Era horrorosa. O Luiz Paulo, experiência zero, nunca trabalhou. Buscou secretário sem nenhum conhecimento prático. E um mundo de dinheiro. Aí, administra a rede social, a verdade é essa. Anda na cidade que vocês vão ver. E eu, modéstia à parte, posso falar, vocês podem andar em qualquer lugar do município de Curvelo, você vai achar uma obra minha, ou grande ou pequena. Eu fui o prefeito que teve mais escola, mais ponte, mais asfalto, mais drenagem de água pluvial, o aterro sanitário. Ninguém nunca pensou nisso, né, de fazer. E outra coisa, que foi extremamente importante, que vocês não sabem, e poucas gente falaram. Inclusive, eu tinha no sindicato, falei lá, vocês gostam muito de cobrar, é só benefício para vocês. Vocês não preocupam, né, naquilo que vai te dar prejuízo. A Prefeitura de Curvelo não tinha regime próprio e nem tinha, não era do regime geral. Quem aposentava, quem pagava, era um recurso da Prefeitura. Eu, em 2001, escolhi 100 funcionários de todas as classes, né, do mais
simples, mas um cara mais cabecinha, ao mais qualificado. Chamei o Banco do Brasil, chamei o INSS. Pusemos lá essas pessoas e eu falei, me lembro disso bem. Eu, como prefeito, se eu olhar só assim, eu gostaria de criar o regime próprio. Eu vou pagar 8% só de patronal. E no regime geral, 22%. Mas eu, como curvelano, eu estou prefeito e não sei até quando. Sei que essa conta vai chegar. E eu não quero que ela chegue para os meus filhos, para os meus netos. Então, dependesse de mim, seria o INSS. A decisão é sua. Foi 99% do INSS. Eu que criei isso aqui. Aí, por que você não fez um regime próprio? Com cidade menor que 10 mil funcionários, esquece. A escala tem que ser grande. Até o federal, que era uma pirâmide, era isso aqui, já virou, já está assim, ó. Vocês já estão vendo aí as reformas que estão fazendo, né? E achatando o aposentado. Por exemplo, eu paguei 39 anos, aposentei e recebo 5.400 conto. Paguei 20 e tantos pelo teto. Então, a minha mulher, ela tinha pagava 2 INPS da escola dela e da Sertrama, que é a minha firma, pus o nome dela, que eu tinha a Gema, que era de sociedade completa. Hoje o salário dela eu pago a empregada lá de casa, 1.700 conto. Os dois juntou em um, e ao longo desses 20 anos, ele virou. É o que virou, porque essa conta chega um dia. Né? E ninguém lembra que eu fiz isso. E se tivesse passado mais um ano, mais um mandato, isso aí já ia explodir a cidade. São coisas que você aprende, né? E eu andei, eu não tirei da minha cabeça, não. Eu fui em vários lugares. Eu fui numa palestra de um cara no lugar lá, que em A1 era o presente. Como é que fala? A referência. Falei, cara, quanto tempo montou? Tem 2 anos. Aí era superavitária. Ninguém aposentou. E a projeção, que você faz aquele cálculo autorial de tanto e tanto tempo, e aquilo vai, né? Você vai ver, o furo é lá 20 anos, você não consegue ver no primeiro, segundo, terceiro ano, não. Aí funiu outros, um dia um falando assim, ó, com menos de 10 mil funcionários, esquece. E assim vocês lá, a Unimed, se ela tem que crescer cada vez mais. Você não está vendo que essas grandes estão comprando, as menores um pouco? E a escala tem que ser muito grande. Então, tem muita coisa que você tem que pensar para saber como é que faz a decisão que você tem que tomar. Às vezes, aquela decisão, por exemplo, que eu tive que tomar naquela época do Covid, eu perdi 14 quilos lá em 3 meses. Eu não dormia, não. Vocês acham que o Renato, que é meu sobrinho, me enchia o saco todo dia. O Renato, não é eu que inventei, não, senhor. E eu estou seguindo a determinação. Você sabe disso, que toda vez que foi lá, toda vez desci lá embaixo, conversei, e os outros metendo o pau. Né? A hora que caiu lá no colo dele, fez o quê? Nossa próxima pergunta agora será feita pela nossa diretora de marketing, Fernanda Gabriela. Boa noite, pessoal. Boa noite. Candidato, o senhor já tem formação do seu secretariado? Se sim, quais são? Não. Mas, daqueles que trabalharam comigo, que mostraram competência, todos estão em vista. Entendeu? Eu não posso desprezar a experiência e a competência da Rejane. O Agenor, infelizmente, não tem condição. Você pega aí a Vânia como secretária da Fazenda, eu não vou importar, eu não sou contra. Aqui tem muita gente que nem veio para Curvelano, virou Curvelano. Não tem nada contra a gente fora, não. Até porque nós vamos para fora também. Mas você tem que trazer qualificado, se trazer meia boca, isso eu não vou fazer. O doutor Renato, a saúde está entregue a ele. Ele não vai ser secretário, nós não podemos perder ele, não. Mas é um consultor que vai ter o secretário ou a secretária de saúde que for lá, ele vai ter carta branca e autonomia para humanizar a saúde e ter resolutividade. Porque não adianta
Você achar que vai fazer por milagre, não. Mas, modéstia à parte, na nossa época, a saúde nossa chegou a ser referência em referência em relação a muitas cidades. Porque a saúde tem um problema sério. Quanto mais resolutividade você tem, mais demanda você tem. Por quê? Todas as cidades que não têm estão vindo para cá. Por exemplo, Setagoas mesmo. O Hospital do Câncer lá tem o Hospital do Câncer, até veio para cá. Hemodiálise, está pensando em vir para cá. E as outras coisas que vão surgindo, né, nessa área e que você tem que ter um carinho especial com a administração. Eu, quando pus um funcionário que saiu lá, que era auxiliar de serviço, auxiliar administrativo depois, e tal, pus para gerente, virou secretário. E todos deram resultado, todos piaram fino, levavam serviço para casa. Próxima pergunta cabe a mim, prefeito, e candidato vice-prefeito. Os senhores estão utilizando o recurso do fundo partidário na campanha dos senhores? Vocês acham justo esse recurso para as campanhas? Depende. Você tem duas regras. Você meter a mão no bolso e gastar, ou ter os empresários, ou os amigos que têm dinheiro, te ajudar. Ou então, você vender seu mandato. O que eu nunca fiz. Eu entrei na prefeitura e estou saindo do jeito que eu entrei, de cabeça erguida e com a mão limpa. Então, se um empresário, você tem empresário que é amigo seu, não quer nada, não tem nada a ver com cidade. Você, como empresário, que é um empresário, você quer ver a cidade aí, tem um cara que é bom, outro é ruim lá, eu vou ajudar esse cara aí, ué. A cidade é minha também. Isso cai no colo de todo mundo. Então, é a lei. Eu recebi R$130 mil de fundo partidário. 30 que um vereador conseguiu ir para eles lá, para a campanha deles, e 100 mil que o meu partido arranjou para mim. O meu não, o meu partido conseguiu do PL para mim. Porque eu sou um cara que sempre fui do mesmo partido, sempre fui um prefeito que foi referência, ganhei prêmios, fui representar o partido na reunião de prefeito latino-americano lá na Guatemala. Então, eu tenho uma história dentro do partido. Se não, eu virar assim, eu não quero. É como o Novo fez, não existe. Porque a regra não é essa. Você entendeu? Você pode ver lá que nos outros... Então, o dinheiro vai ter que vir de algum lugar. Entendeu? Então, agora, você não pode roubar, porque eu acho que a coisa pública, tudo tem que ser claro. Tudo claro. Se você vê a burocracia, que é para você prestar uma conta, para você fazer, fala assim, não pode roubar. Não tem jeito de roubar, mas rouba bacana. Nossa próxima pergunta será feita pelo nosso diretor de tecnologia, senhor Everton Dias. Boa noite, candidatos. Boa noite. Curvelo é dono de uma cultura rica, mas pouco conhecida. Cite-se o gamba, a faca curvelana, entre outros. Quais estratégias serão utilizadas pelo seu governo para atrair atenção para as manifestações culturais curvelanas? Bom, primeira coisa, eu fiz na época que eu ganhei a eleição e nem posse eu tinha tomado. Eu comprei todo esse terreno aqui. A praça foi, eu não vou pagar. Mas comprei todas essas, inclusive essa rua aqui é um terreno da prefeitura. E fizemos, né, uma das melhores praças de Minas Gerais. E o acervo municipal, que faz parte da cultura. Ninguém deu o nome do Nilton Corrêa, que foi criou o Cine Virgínia na década de 60, no princípio, que é um cinema que foi um ícone em Minas Gerais. Fizemos o Festival da Canção. Orquestra Sinfônica, aquele, como é que chamava, aquele pianista famoso? Ele veio aqui dar aqui na cidade. Fizemos um encontro de bandas, encontro de folias.
pude fazer, né? Salão de artes plásticas. É importante fazer, e nós fizemos. Portanto, que eu tenho criei a Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. E eu posso falar bem disso, porque eu, como era secretário de Estado lá do Turismo, você tem muita ligação com a cultura. Eu até fiquei muito amigo do Paulo Brant na época que ele era secretário de Cultura. E convivi com esse pessoal, fiz dificuldade. O negócio de Cine Virgínia. Eu fui para o Cine Brasil, porque lá foi feita uma PPP com a Valorec. Olhei aquilo tudo para poder ver se consegue, porque se reformar o Cine Virgínia, reformar fica caro. Mas eu não vou pagar 600 mil conto para um projeto pegando carona, não. Nossa próxima pergunta será lida pelo nosso primeiro diretor-secretário, Jaci de Lima. Candidato, quais são as suas propostas para o esporte e o lazer? Bom, tudo que foi esporte, que procurou a prefeitura, nós apoiamos. Criei a pista de skate, reformamos, tomei a praça que estava entregue, uma turma de gente que vocês sabem disso, quem lembra aqui, a confusão, parecendo que eu estava tomando um pirulito do menino. O mamando lá, você teve que tirar. Fiz a pista de bicicross, chegamos a 7º lugar em Minas Gerais, 7º, 9º, 15º, 10º. Hoje é 397º. Porque mais de natação, handebol, esporte especializado, todos eles, se você não passa BH, tudo que você possa imaginar, nós apoiamos e começamos na Praça Esporte. Fizemos 2 quadras, reformamos o ginásio coberto e visitei vários locais aí, Jaraguá, lá em Conselheiro Lafayette, lá em Montes Claros, para ver a piscina. Olímpica não dava para fazer, semi-olímpica 25 metros. A de lá, por 13 centímetros, não é semi-olímpica, não pode disputar campeonato. Tivemos que fazer as 2 quadras, porque o ginásio também, a dimensão dele, falta um tiquinho, não pode. Mas bem construído, serve para treinar, serve, como a piscina fica pouco aquecimento. Fizemos uma licitação, o pessoal de São Paulo ganhou para fazer a piscina, 18 mil contos, se não me engano, mas veio a Covid, eu parei tudo, cara. Eu tinha que fazer um banheiro ali, igual o outro, muito melhor, né? 800 mil reais, eu deixei 40 milhões, eu vou fazer banheiro? Eu sei lá se essa Covid vai durar 1 ano, 2 anos, você vai morrer metade do mundo? Questão de prioridade. Naquela época, a prioridade era a vida das pessoas. E quando tiver tempo, depois se tiver um bate-papo, eu conto o que nós sofremos naquilo lá. A máscara que num dia é 2,50, que você vai 3 dias, 7,50. Um respirador que era 30 mil, vai para 150 mil. Nossa próxima pergunta será feita pelo nosso segundo diretor-secretário, Gabriel Alves. E agora a gente já vai mudar um pouco o tema, tá? Candidato, vamos falar um pouquinho agora sobre saúde. Provavelmente o pronto atendimento é um dos principais desafios a serem enfrentados em nossa cidade. Quais melhorias serão implementadas? Eu converso muito com o doutor Renato, e que eu falo assim, na hora que eu falei de médico, porque eu tive uma felicidade muito grande na escolha dos meus vices. Todos eles, mas esse aqui está fazendo uma diferença. Porque ele é um médico acima, muito acima da média. E nós temos discutido e temos que fazer a coisa certa. Eu não vou terceirizar a saúde ou a empresa de Belo Horizonte. Ele era terceirizado para o Hospital Imaculado Conceição. No passado, foi no Santo Antônio, foi para o Imaculado aqui. O Aécio me destinou o recurso para fazer aquele pronto atendimento lá. Então, o que nós temos que fazer é melhorar o atendimento, melhorar a qualidade, qualificar mais os funcionários. Se for preciso ampliar, mas não tem que ampliar muito, não pode lá virar um mini hospital. A pessoa não pode ficar lá mais de 6, 12 ou 24 horas. Ele tem que achar vaga no hospital. Se não tiver, tem que ampliar o leito no hospital, porque não adianta ampliar o leito lá. Lá é para pegar, ter um tratamento maior, hospital. E muitas vezes, Belo Horizonte. Então, às vezes, vai ficar lá 24 horas para ver a vaga em Belo Horizonte, que no outro está lá estabilizado para tudo. Né? E tem os SF, que tem que melhorar muito,
são os postos de saúde, mas eu gostaria, depois de doutor Renato, falar... Não, isso depois vai ser depois que tem pergunta, que ele vai poder falar muito. Mas, principalmente, vão ter resolutividade, não faltar remédio, não faltar funcionário e humanizar o atendimento na saúde. Nós fomos dos primeiros do Brasil para implantar o protocolo de Manchester, que é a escolha do atendido. É aquele que precisa mais, tem mais necessidade. Hoje eles não fazem isso. A fila está pagando, mas está sumindo, mas está escondida. Nossa próxima pergunta será feita pelo nosso diretor de produtos, Marcos Borges. Maurílio, alguns procedimentos de saúde, como exames, cirurgias e consultas, levam-se meses para serem agendados. O que o senhor fará para reduzir esse prazo? Gente, é o que eu falo, tem uma coisa que eu tenho que fazer depois, que senão vai misturar as bolas. Não tem sentido determinado tipo de exame, você tem que contratar. Contrata lá, que vai fazer tantas ressonâncias, tantos dias, tantos daquilo, vai fazer um preço. Você não pode ficar um ano esperando, a não ser que é fora. Mas o que for aqui, vamos resolver isso. O laboratório lá nós vamos contratar. Tem quantos laboratórios aqui hoje? O doutor Renato, nós discutimos muito, falamos, ele tem as ideias dele, que depois pode perguntar, mas a pergunta mais, acho que no final, só um pouquinho, para ele falar um pouco sobre a área dele, o que ele pensa fazer, porque ele vai ter carta branca. Aí, como tem mais tempo, mas deixa lá para o fim, fica melhor. Tá. Nossa próxima pergunta será feita pelo nosso diretor de patrimônio, Nácio Fernandes. Maurílio, de que forma você pretende abordar o problema da saúde mental, que tem sido uma preocupação crescente na sociedade? Quando a pergunta você achar que não foi respondida, você pode falar assim, falta isso, tá? Bom, lá no meu primeiro mandato, vocês lembram como é que tinha muita gente doida na cidade? De Curvelo. Aí eu conversei, o Marco, como é que vamos fazer? Ele falou, Maurílio, vamos plantar o CAPS? E aí, CAPS é Centro de Atendimento Psicossocial. Quanto é que custa isso, Marco? Maurílio, esse tempo vai custar aí seria tipo hoje uns 200 mil contos por mês, tem que bancar 6 meses, para começar vindo do recurso federal, e às vezes, vamos dizer assim, vai vir a 150. Falei, gente, vamos meter o cacete, pode tomar as providências, vamos alugar o tanto, por exemplo, montamos o CAPS. E era para atender em torno de 60 pessoas, que era imaginar. Quantos que você acha que foram? 600. E tinha pessoas com depressão, tipo que nem ninguém sabia. Eu não esqueço daquele Márcio, um dia eu estava lá na Avenida da Otto, olhando um serviço lá, chegou um cara, prefeito, eu posso te dar um abraço? Eu virei, pode, fazer o quê, né? Olha, eu quero te agradecer, porque olha como é que era, como é que eu estou. Isso foi várias pessoas. Essa menina que está aí doidinha, a Chuca, né? Chuca. Lá tinha uma pessoa que trabalhava lá, que tinha uma Kombi, um motorista, que ela ia buscar os caras. O cara tem que tomar um remédio, tem que fazer isso aqui, não. Faltou, tinha que chegar tantas horas, ela buscava. Isso se reduziu. E tinha uma outra também, né? Eu não deixava a gente de fora ficar aqui amassando barro, não. Dava um tratamento e vazava. Dava o ônibus e punha, porque senão vai ficando, vai gostando e vai só ampliando. Então, nós tivemos, né? Foi uma coisa, e vão criar agora o álcool e droga, que é o que está assolando o trem hoje. Nossa próxima pergunta será feita pelo nosso diretor financeiro, Vitor Martins, perdão. Candidato, como pretende atrair e manter profissionais qualificados na rede pública de saúde? Simples. Você ter um salário digno e as condições de trabalho. Por que o doutor Renato veio para cá? Quantos outros médicos bons que vieram para cá? Vai ver muito médico ruim, mas isso faz parte do processo. Agora, ele, na busca de novas especialidades que vão ter que ser criadas aqui em Curvelo, vão procurar pessoas com a qualificação
melhor, um aluno brilhante. Porque nós temos que ter, gente. Na medicina você não pode ter meia boca. Ali você vive ou morre. Então, falar sobre essas coisas, o doutor Renato vai falar com mais propriedade que eu, porque até foi escolhido para isso, porque ele vai ser, na área dele, ele manda, nas outras dá palpite que ele quiser também, e o palpite tem que ser escutado. Né? Então, guarda o tempo para nós. Tá, joia. Nossa próxima pergunta será feita pela nossa conselheira fiscal, Carolina Guedes. Quais são os planos para a valorização e desenvolvimento dos professores da rede municipal? Nós sempre pagamos o que é justo para os professores. Hoje tem uma regra. O salário mínimo do professor é tanto. Recebe isso aí. Aí até a progressão horizontal, que é quinquênio, decênio, essas coisas. E, de acordo, eu criei premiação com a professora, a escola, que é muito mais eficiente. Então, você tem que valorizar o profissional nesse sentido. Não é só igualar todo mundo. Todo mundo vai ganhar 10 mil de salário mínimo. Não comporta isso, gente. Não comporta isso. Então, o professor pode não estar ganhando o que é justo, minha mulher foi professora, mas o que pode pagar é isso aí, piso da enfermagem, beleza. O que o governo teve que fazer? Teve que bancar lá, porque viu que as prefeituras não davam conta. Vamos passar o piso do professor para 8 mil, beleza, se o governo puser 3, vai legal. Na minha época, era difícil professora ir para a zona rural. Cheguei e tinha esse problema. Eu peguei, no primeiro mês eu já vi as diferenças, consegui, enxuguei tudo que podia enxugar. Você não pode mandar o Estado embora, mas eu não contratei, não fiz nada mais enxuta as secretarias. Criei o incentivo à docência. A professora que ficava na sala de aula tinha X% de prêmio. Zona rural, 50% do salário dela para ir para a zona rural. Aí deu briga para ir para a zona rural. Mas quando não tinha isso, a professora tinha alergia de menino. Alergia não, como é que fala? Fobia, sei lá o quê. Alergia de giz. Na hora que acabou isso tudo. Não tem mais problema. A zona rural tinha poeira? Não, acabou. Quer dizer, e é assim que funciona. Qualquer empregado nosso, se ele for bom ou sensível, ele vai trabalhar mais. E temos que fazer isso, mas premiando, não só criando salário, premiando a eficiência. A nossa próxima pergunta será feita pela nossa conselheira fiscal, Fabiana França. Candidato, a infraestrutura nas zonas rurais tem sido alvo de preocupações, com muitos moradores expressando um sentimento de abandono em relação às áreas urbanas. Quais as políticas específicas seriam adotadas para promover o desenvolvimento rural de forma justa e integrada ao crescimento urbano? Eu fiz em todos os meus mandatos. Eu asfaltei alguns distritos povoados, mantinha as estradas em condições transitáveis. Fiz pontes de concreto, mais de 10, 12 pontes de concreto. Escolas na zona rural, mantive as escolas em condições boas, fornecia água, dei mais de 150 quilômetros de rede de água para os povoados de distrito. Tudo que tratores, consegui trator. O deputado com emenda quase todos, mas infelizmente eles não dão conta de gerir isso. E sistema de água, por exemplo, tem que ser copado, eles não dão conta de gerir isso. E a prefeitura, aí eu falo, eu não vou montar um SAI, que vira um cabide de emprego, que o SAI de Sete Lagoas, os caras lá ganham mais do que o prefeito. Muito mais do que o prefeito. Só que não pode sair mais nunca. O prefeito, 4 anos, você pode estar furando. Né? Então, de zona rural, você pode procurar saber que nas minhas gestões, eu sempre fui, tanto que sou bem recebido muito. Fiz galpões comunitários, com banheiro bacana, quem já foi, por exemplo, Vaz de Cima, Tomás Gonzaga, São José das Pedras, todos fiz galpão bacana, Primavera.
ia fazendo todos eles, mas o mandato tem um fim. Por mais que você faça... Agora, eu estava fazendo sem dinheiro. Com dinheiro eu podia ter feito tudo. Com esse dinheiro que eu deixei, eu poderia ter feito N vezes mais. Maurílio, no seu plano de governo está descrito que você irá construir um novo asilo, APAI e uma Vila Vicentina. Como pretende fazer isso? Simples. A prefeitura tem um terreno enorme lá na Cerâmica. Eu já doei 20 mil metros quadrados para a APAI. E vou separar outro tanto que tiver lá para o asilo e para a Vila São Vicente. Por que isso? A idade média de uma pessoa com síndrome de Down, há uns 20, 30 anos atrás, era 16 anos. Hoje é mais de 60. Você há de convir que a família não vai dar conta de conseguir. Você, às vezes não tem irmão, ou seu irmão não virou lá sei lá o quê. Então lá vai ter que ter uma condição de eles ter uma horta. E não é eles vão mexer com horta, não, vai ter da prefeitura. Mas aqui que vai lá, vou molhar, vou mexer, ter galinha. E o asilo, mesma coisa. As pessoas estão ficando velhas. Como que você vai cuidar de Não tem. Então você tem que... O asilo foi feito puxadinho, assim como o APAI foi feito puxadinho. A escada daqui... Não existe isso, não pode ter isso. Você não pode deixar um ônibus APAI quebrado. Eu dei 2 ônibus para a APAI. Na minha época, para que o ônibus quebrava? Lógico que quebrava. Eu mandava uma educação lá buscar, eu alugava na hora, eu vai lá e pega os meninos da APAI. Então tem coisas que, assim, pode ter certeza. Eu fiz isso, pensei nisso, enxergando, sentindo a dor da família. E tem um outro programa que, na hora que puder falar, que eu não sei se você vai perguntar, que eu sinto na pele, cara. Eu sinto. Uma mãe, aquela mãe com aquele menino, ela falou no menino, o olho dela cheio d'água. O menino não chegava, o ônibus estava quebrado, e não avisaram para ela que ela foi ligar, e que ela tem que arranjar para levar o menino na PAI. Isso não existe. Nós agradecemos aqui a presença de vocês dois, muito obrigado, foi proveitosa a nossa conversa aqui. CDL Curvelo apresenta reunião com os candidatos a prefeito nas eleições municipais de Curvelo 2024. Um programa da CDL com apoio audiovisual do Estúdio Casarão.